Então, boa noite a todos. Estamos começando nossa nova aula e hoje na fase 2, a fase que a gente vai entrar no assunto de hidro e geoterapia. Aí a gente vai falar os aspectos históricos, as leis de Arne-Schutz, assim, Arne, Arne Schutz. Arne-Schutz. A gente vai aprender as regras, né, para que os procedimentos funcionem. Então, a gente vai fazer os procedimentos naturais, mas não é porque é natural que é feito de qualquer jeito, né? E quanto mais a gente seguir mesmo a risca dos preceitos, dos requisitos, para a gente fazer um bom procedimento, mais o resultado esperado ele é atingido e a gente tem mais garantias de ter efeitos mesmo benéficos na utilização da hidro e da geoterapia. Uhum. Maria, eu agora me lembrei uma coisa. Não que eu não saiba, tá certo? Mas faltam quantas aulas de online? A gente está na aula 7 e são 11 aulas. Massa. Eu sei disso. Eu apenas perguntei para eles ficarem atentos, né? Aham, claro. Quando é? Qual a data do final de semana? Você não sabe? Ah, não. Você tinha a obrigação de saber. Não vou ficar lhe dando spoiler. Nem venha. Rapaz, esse pessoal é de lascar, velho. Não sabe a data do final de semana. Onde já se viu uma coisa dessa? Ai, ai, viu? Estamos com um integrante Sônia tá novo, dando risada. Romeu. Pronto. Romeu está aqui. É ele que vai falar hoje sobre hidroterapia. Então, gente, a gente começa uma nova fase e aí a gente começa um outro ritmo também, né? A gente construiu o ritmo da fase um falando de alimentação, agora a gente está na fase 2 aí a gente vai construir o ritmo também dessa fase 2 começando mais suave, mais tranquilo e tendo outras aulas mais densas de conteúdos. E aí, o que eu digo para vocês, né, o que eu oriento é prestar atenção mesmo na aula de agora e saber que vocês terão acesso ao curso até o final do ano. Então, uma anotação mais precisa, né, algo que demande mais ali, deixa para depois revisar a aula e aí fazer anotações bem direitinhas e foca em. Uai, desculpa. Foca em compreender o assunto, principalmente quando a gente estiver também mostrando ali os procedimentos que é nessa fase. Foca em visualizar esse procedimento. E aí depois volta na aula e aí faz a anotação bem detalhada de todo o passo a passo. Mas só, pessoal, só para vocês saberem, esse gato não é meu. Esse gato é de uma vizinha, entendeu? Aí, Aureldinho do gato. Dindo, Dindo, ai, 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 ai. Que brincadeira. Pois é. Dindo de gato agora. Imagine. Lindo. Áurea adora os gatinhos, os afilhados, e os gatinhos também adoram o dindo deles. Ai, ai. Bom, minha gente, vamos lá. Opa. Opa, voltar lá tudo. Só tô clicando em. Pronto. Muito bem. Então, procedimentos em naturopatia. Na verdade, existe uma grande quantidade de procedimentos em naturopatia. Porém, para o curso, que é um curso de introdução, naturalmente o curso de formação em naturopatia que está quase pronto, para a pessoa sair naturopata clínico, sabendo as coisas todas, podendo atender, inclusive. Mas ainda não está prontinho, prontinho. É esse aí sim que a gente vai ter que entrar em todos os detalhes, ok? Mas vejamos, ó, o que é procedimento? São atitudes, são atos, são rituais que são feitos com as pessoas para contribuir para que elas melhorem a saúde. Existe uma variedade de procedimentos e, deste momento, eu queria falar para vocês de alguns, né? Então, primeiro, ritmos e cura. Vocês sabem que os ritmos fazem parte da nossa vida, principalmente os ritmos circadianos. Os ritmos circadianos são aqueles que estão relacionados ao dia, né?
Então a gente acorda de manhã com um certo espírito, o sol está nascendo, depois aí vem o meio-dia, depois vem um declínio do sol, e o organismo, com o declínio do sol, vai se preparando para dormir. Então, todos nós aqui presentes, no mais tardar, 9 horas da noite, já estamos na cama dormindo, porque ninguém, nenhum de vocês que têm essas caras de pessoas tão inteligentes, vão dormir mais do que 9 horas da noite, né? Exceto nos dias de aula. Exceto no dia. 9 e 10. Muito bem. Então, então, esses ritmos, eles têm a ver com a cura. Quer ver uma coisa? Nós comentamos anteriormente que fizemos um estudo, né, do café da manhã, do almoço e do jantar. Por quê? Porque esse é um ritmo que a nossa sociedade estabeleceu com o tempo. Tem sociedades que as pessoas comem 2 vezes ao dia, de manhã e no entardecer. Pronto, é outro ritmo. Mas aquele povo está habituado àquele ritmo. Então, é o ritmo que a gente estabelece para nós. Então, nós todos podemos estabelecer um certo ritmo de alimentação, né? Tem pessoas que comem 5 vezes ao dia. Tem pessoas que comem 3 vezes ao dia. Tem pessoas que comem 2 vezes ao dia. É o seu ritmo. E isso tem a ver com saúde. Uma coisa muito estranha para o organismo é aquela pessoa que um dia almoça 12 horas, no outro dia almoça 1 hora da tarde, outro dia almoça 3 horas da tarde. Isso não é legal para o organismo. O organismo, ele carece de ritmos. Então, pensemos nisso, ok? Aí você pode dizer assim: ah, mas eu trabalho me deslocando. Então, você trabalha se deslocando 12 horas, tenha algo para que você possa comer à guisa de almoço. Entende? Sei lá, ah, um sanduíche bem feito que você fez em casa antes de sair, com azeite de oliva, orégano, um pedaço de queijo, e bota lá e tal, entendeu? Aí naquele momento você dá uma paradinha e você come aquilo. Se você puder ter umas saladinhas cortadas para acrescentar, sentado no carro, não importa, não importa, vale a pena você fazer isso, ok? Porque isso vai manter o ritmo do seu corpo. E esse ritmo de alimentação vai ajudar no ritmo digestório. A pessoa às vezes tem prisão de ventre porque não tem ritmo para se alimentar. E aí o intestino fica meio perdido. Tá bom, gente? Então, ritmos e cura. E quando a gente fala ritmo, a gente tem outras coisas também. A gente tem dança. A dança é curativa. Dança é uma coisa curativa. Vocês já foram no forró? Sim, eu acho que sim, né? O forró é uma coisa que você balança o corpo inteiro. Uma dança afro, você balança o corpo inteiro. A dança afro, você bate o pé no chão, então você vem para a terra, certo? Ritmo, ok? E você pode fazer uma capoeira que também implica em um ritmo. Essas coisas são coisas curativas, porque induzem o corpo para assumir uma certa sequência, e esta sequência ajuda o corpo a se estabilizar. Legal? Então, ritmos são cura, ok? Outro sistema terapêutico muito interessante é a helioterapia. Helios, em grego, é sol. O sol é um tratamento em hidroterapia. Aí, claro, quando eu falei isso, todo mundo pensou logo na vitamina D. E é verdade, e é verdade. O sol tem raios ultravioletas A e B. O ultravioleta A é apenas lesivo para a pele. O ultravioleta B, ele além de ser lesivo para a pele, ele contribui para a formação da vitamina D a partir do colesterol. Então, vale a pena a pessoa tomar sol em dias em que o sol está límpido, o céu está limpo, porque quando está aquele mormaço, só os ultravioleta A passam com facilidade pelas nuvens. Mesmo que não seja nuvem pesada, aquelas nuvens meio delgadas e que o sol está passando e a pessoa sente aquele calor, né? Esse daí é um sol terrível, porque
Passa praticamente ultravioleta A, que realmente é a que mais aprofunda na pele e é a que mais lesa a pele. Já o ultravioleta B é maior quantidade quando você pega um sol como teve hoje aqui no Capão. Aí eu deitei lá no sol e fiquei, que maravilha, entende? E é importante que seja no horário de pico, né? Então, entre 10 e 3 horas da tarde é o momento. Claro que você tem que ir aos poucos acostumando o seu corpo, porque se você vai de primeira para essa história, você pode se dar mal. Nunca, nunca devemos despelar, tá bom? Mas existem outras vantagens para o sol. O sol libera endorfinas em nosso corpo. Ele libera tantas endorfinas que tem pessoas que acabam ficando viciadas quimicamente com o sol. Já pensou? A pessoa tomando sol na veia e ficando lá muito doidão? Pois é, a pessoa pode ficar quimicamente viciada por causa da quantidade de endorfinas que o sol lança. Faz com que seja lançada em nosso Eu sangue. acho que os cariocas são um pouco Todos viciados em sol. viciados, né? É, pode crer, velho, pode crer. Então, assim, vale a pena, porque você deitando e você recebendo aquele sol gostoso, liberando endorfinas, o seu corpo vai vai se sentindo melhor, vai acalmando, vai ajudando a liberação de serotonina, a microbiota fica feliz. Veja que coisa maravilhosa. É um dos efeitos do sol. Mas tem outros efeitos também, né? Assim, por exemplo, em alguns países que não tem sol, principalmente em certas épocas do ano, eles estão fazendo uma jogada muito interessante. Eles pegam uma lâmpada, deixam no quarto, e essa lâmpada, ela é programada, tem um computador anexo, um computadorzinho ridículo anexo, né? Então ela vai acendendo bem lentamente como que é o dia nascendo. E isso ajuda no estabelecimento dos ritmos circadianos e reduz a quantidade de depressão. Olha só. O sol também, ele tem um efeito muito interessante inibitório da glândula pineal. A luz tende a inibir a glândula pineal. Por isso que a gente deve dormir com as coisas, com tudo apagado. Não ficar com uma luz para o caso de eu me levantar. Se você se levantar, tenha um interruptor à mão ou uma lanterna para alcançar o interruptor, pelo menos. Mas o legal mesmo é não ter luz acesa. É dormir no breu, porque aí você produz uma quantidade bem legal de melatonina para o seu organismo e também ele acalma. O sol estimula a gente sexualmente, porque o sol inibe a melatonina. Olha só, cara, olha para isso. Então, vocês podem observar, né? Eu morei por um pouco de tempo, um ano quase, em um país que tinha um inverno muito rigoroso, e eu vi chegar a primavera. Nossa, rapaz, o povo ficou muito excitado. Eu digo, eita pau, que lugar bom de se morar, na primavera. Mas fora da primavera não vale a pena, porque fica todo mundo para baixo, certo? Então, pessoal, o sol tem muitos outros efeitos além de vitamina D. O sol é uma coisa muito positiva para a nossa saúde. Mas a gente não deve despelar, porque se despelar, se lascou. E o efeito é cumulativo, entende? Então, eu mesmo, quando eu era criança, eu até adolescência e tal, eu vivia despelado. Era o tempo inteiro despelando, chegava a fazer ferida no nariz de tanto despelar. Então, eu sei que isso é um problema que eu tenho que me ligar. Qualquer sinal que aparecer, ainda não apareceu. Quer dizer, tem as manchas, chamadas manchas senis, porque eu sou um pobre velhinho. Então, tem essas manchas, mas as não tenho, graças a Deus, nenhum sinal desse negócio. Aliás, é importante que vocês saibam que a alimentação tem muito a ver com a nossa resposta ao sol. Então, tem pessoas que vão para o sol, ficam lá no sol e ficam tomando cerveja e comendo caranguejo, aqui em Salvador, pelo menos, né? Uhum. Então, come caranguejo, toma cerveja, e aí depois pega alguma bala, alguma coisa assim, fica comendo, ou refrigerante e tal. Então, ela não está dando antioxidantes para o organismo. Não está.
E aí, com isso, o efeito oxidativo sobre as células da pele do sol não tem algo para contrabalançar. E isto é algo bem ruim. Ok, minha gente? Então, no verão, que a gente vai mais para a praia, a gente tem que estar mais atento ainda para comer frutas e legumes, para poder ter muito antioxidante. Legal? Massa. A eoloterapia. A gente está fazendo eoloterapia em praticamente todos os nossos encontros. Uhum. A eoloterapia é o tratamento através do ar. Então, a gente tem feito a eoloterapia interna, que é a respiração, né? Então, Maria dá aquelas dicas, respire assim, assado e tal. E aquilo não só oxigena as nossas células, não só estimula a circulação, porque isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente não se dá conta de que o respirar profundo é um estimulante para a circulação. Uhum. Favorece o coração a empurrar o sangue com mais vigor para o restante do organismo. Isso é uma coisa tão forte que Arnold Ehret, que foi um importante naturopata antigo, que fazia tratamentos incríveis com jejum, ele chegou a ponto de afirmar uma barbaridade inacreditável, que o coração não era o responsável pelo bombeamento do sangue, e sim o pulmão. Quer dizer, ele viajou legal. Eu não sei o que é Uhum. que ele estava fumando quando ele disse isso, mas ele falou uma besteira sem tamanho, que Talvez assim, nutrição do sangue, né? Porque passa pelo processo de limpeza no pulmão e tal. mas ele falou outra coisa. É. Não adianta botar pano quente porque você acha ele um cara legal. Ele deu bobeira, certo? Então, tem essa eoloterapia interna e tem a eoloterapia externa. A eoloterapia externa é você usar o ar frio como estímulo para o seu organismo. Então, aqui no Vale do Capão, no inverno, você sobe a serra, chega lá em cima, estando sozinha ou sozinho, aí você tira a roupa, e recebe aquele vento gostoso. Aí sente um friozinho gostoso. Aí você se abriga e desce. O corpo tem duas respostas que a gente vai conversar sobre isso, né? Tem a primeira resposta, que é vasoconstrição, e depois vasodilatação reflexa. E aí, maravilha! Certo? Então, é holoterapia. Que em Salvador, infelizmente, com o calor miserável que faz em Salvador, fica um pouco difícil fazer eoloterapia externa, tá bom? Também temos a reflexoterapia. Nós temos, por exemplo, a auricoloterapia, que muita gente pensa que é uma invenção oriental. Não é, não é. É uma invenção ocidental. Foi inventada por um francês que ele descobriu, percebeu que certos pontos da orelha estimulam áreas do corpo à distância. E ele criou um mapa. E quando os europeus começaram a ir para o exterior, para lá para a China, os chineses encantaram com isso e fizeram logo a associação com a acupuntura. Não estou dizendo que já não existia algo na, na China, entendeu, pessoal? Mas o fato é que muito antes de acupuntura ter vindo para o Ocidente, já se fazia auriculoterapia aqui, tá bom? Hoje a auriculoterapia é completamente associada à acupuntura, e inclusive tem aqueles conceitos de madeira, pedra, aquelas água, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu acho muito interessante mesmo antropologicamente, mas que eu não tenho assim uma informação maior, tá bom? Temos também a reflexoterapia podal, que é muito interessante. Eu já fui instrutor de reflexoterapia podal ou podorreflexoterapia, que é fazer massagens específicas em pontos específicos dos pés para obter resultados à distância. Rapaz, é muito legal. É muito legal. Muito bom. Ótimo. E, poxa vida, vocês.
É é muito legal, tá certo? Então tem. Existe também a rinorreflexoterapia, porque a mucosa nasal tem áreas também que, se forem estimuladas, melhoram a circulação energética e sanguínea em outras regiões. Certo? Olha para isso, quanta coisa que tem, né? Interessante. Então, a reflexoterapia é uma coisa importante. Uma outra coisa que também pode ser usada dentro do cabedal da naturopatia são as ventosas, que também é uma coisa ocidental e que os chineses, os coreanos, os japoneses amaram. Amaram. Inclusive, eles começaram a fazer ventosas nos pontos de acupuntura. Mas, assim, eu penso que é muito difícil que na China, na Índia, etc., eles não tenham feito ventosa. Devem ter inventado tudo ao mesmo tempo, porque é um procedimento muito interessante, muito interessante. As ventosas são, pegam umas campânulas e chupa o ar e deixa ali algum tempo e aí atrai toxinas internas, além de estimular terminações nervosas, por exemplo, você pode melhorar as condições do seu rim colocando ventosa em determinadas áreas do seu corpo. É muito interessante e é uma prática que nós oferecíamos, eu é quem fazia, oferecíamos no posto de saúde, lá do Vale aqui do Vale do Capão, certo? Então é uma prática muito, muito, muito maravilhosa, tá certo? Muito bem. Temos a ginástica, pessoal. Observe que muitas dessas coisas são coisas por si só usadas, né? Então, a reflexoterapia, uma pessoa pode praticar e nem sabe que é nada que faz parte do cabedal da naturopatia, tá? A ginástica é muito legal. Eu detesto, mas muito legal. Eu reconheço o valor. Agora, o que eu puder fazer para não fazer ginástica, farei, certo? A Aura tá com a cama elástica em casa, gente. Isso, e pulo todo dia. É Aí não faz. ginástica. Não é, não é É ginástica, é ficar pulando. ginástica. Não é ginástica. A Áureo adora yoga também, mas fale pra ele que é yoga. Deus Aí me ele livre de yoga. detesta. Maria, sim, as pessoas vão pensar o quê de mim? Hein? Tô aqui tô pra falar a verdade. Desde que esculhambe comigo, né? Muito bem. Então, veja, a ginástica é extremamente importante porque melhora a circulação, ativa a digestão, libera substâncias positivas do nosso organismo, melhora a peristalse intestinal, a mera caminhada, você caminhar 1 hora por dia é algo sensacional. Inclusive, um estudo na Inglaterra mostrou que caminhar 1 hora por dia, pessoas hipertensas, reduz a pressão. Diga isso, não é maravilhoso? Uma hora por dia. Claro, se você não está habituado, você começa com 10 minutos, 15 minutos e vai aumentando aos poucos até alcançar 1 hora por dia, ok? Mas também ir para a academia com supervisão, por favor. E não precisa ficar acreditando naquilo que se fala em academia, que você tem que comer proteína feito uns desgraçados e coisas desse tipo, tá bom? Não precisa acreditar nessa raça, tá bom? Mas é bom fazer o trabalho, que é muito legal mesmo, muito legal, em academia, tá certo? E outros em casa, com um personal trainer e todas essas ondas, tá? Massoterapia. Uau! Hoje eu fui paciente de uma massagem. Cara, que legal, velho. Saí assim com as pernas bambas, nem sabe. Eu pensei, eu não sei se eu vou conseguir dar aula hoje, participar da aula. Acho que eu vou ficar só olhando e Maria vai ficar falando. Mas massoterapia é sensacional. Estimula a circulação, tanto sanguínea quanto linfática. A massoterapia estimula a digestão. A massoterapia relaxa o organismo, libera substâncias do parasimpático que relaxa a pessoa, reduz a taquicardia, acalma o cérebro, principalmente se naquela massoterapia a pessoa que estiver fazendo a massagem vai dizendo, respire fundo, solte devagar.
porque aí a pessoa vai relaxando. É uma coisa maravilhosa. E também, claro, ataca os nós das tensões psíquicas e, com isso, naquele momento incomoda, dói um pouco, mas, em compensação, depois a pessoa fica andando nas nuvens. E vale a pena a gente ver a massagem como forma de tratamento também. Não colocar a massagem só como algo estético ou pontual de relaxamento, né? Ou às vezes como um privilégio mesmo, né? É, E sim como, se for da necessidade do seu corpo, realizar como tratamento a massagem. massagem é tratamento. Massagem é tratamento. Então, às vezes, a sua queixa, ela é totalmente corporal, no sentido assim, tô com o corpo travado, minha movimentação tá limitada, tô sentindo que eu estou tensa. É utilizar do procedimento natural massagem como tratamento. Pode crer. Pode crer. A massoterapia é uma coisa muito legal. Ajuda muito, 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 muito. A fitoterapia. Fitoterapia é uma maravilha. E, e é uma coisa extremamente conhecida, né? Que é o tratamento pelas plantas medicinais. É a fitoterapia, né? Então, é algo que faz parte da humanidade, desde antes de a humanidade ser humanidade. Hum. Porque os animais, eles conhecem fitoterapia. Eles usam fitoterapia, né? Esse gatinho que vocês viram aqui, ele adora comer capim. Aí depois fica e para botar os pelos para fora, né? E outras coisas que ele come que pode não fazer bem, ele come o capim para isso, cara. Então, existem dentro dos animais este conhecimento fitoterapêutico. Até para saber qual planta é venenosa também, não comer, né? O animal também tem O esse animal tem conhecimento. isso. E claro que vocês devem observar que atualmente existe uma campanha contra a fitoterapia. Se fala muito mal, se diz que as plantas podem destruir o fígado e coisa desse tipo. Rapaz, ó, a minha mãe foi criada com plantas medicinais, quando eu ficava dodói. Eu recebi muita planta medicinal porque minha mãe sabia de alguma coisa e aplicava em mim. Ah, a minha, a minha avó foi criada com plantas medicinais. Minha bisavó foi criada com plantas medicinais. E ninguém destruiu o fígado. Ninguém destruiu o fígado. Por que agora vão destruir o fígado? Certo, minha gente? Então, é conversa. Inclusive disseram que Drauzio Varela, que é aquele médico extraordinário, falou que as plantas medicinais prejudicam, podem provocar problemas hepáticos graves, hepatite, cirrose, essas coisas. Aí eu fui atrás, procurei o vídeo que ele falava isso. Foi difícil de encontrar porque eu não sou muito bom em cavar coisa na internet, mas eu encontrei. Ele estava falando do boldo de Chile. O boldo de Chile, Chile, eu gosto de Chile, porque como eu morei no Chile, eu falo Chile, tá? O boldo de Chile é uma planta que é excelente para o fígado, mas se você tomar demais, prejudica o fígado e pode realmente lesar o fígado, tá certo? Então, ele falou isso, e aí todo mundo já foi botando que todas as plantas e não sei o que, não sei o quê. O que acontece é que pode ter efeitos colaterais, tanto quanto outras formas de cuidado, né? E o efeito colateral, principalmente pelo mau uso, Isso. pelo uso incorreto. Atualmente, ó, antigamente, as idosas, as mulheres que cuidavam, que usavam planta, elas tinham um respeito profundo pela, pelas plantas. Então, elas usavam doses certas. Então, a minha avó, que era raizeira e benzedeira, ela dizia: essa planta é muito forte, tem que usar tanto. Porque ela sabia, ela aprendeu da avó dela, que aprendeu da avó dela, entende? Então, eles sabiam as dosagens. Agora a gente acha, é bom, vou tomar uma quantidade grande, e acaba se lascando, e acaba se dando mal. Vocês conhecem açafrão.
Açafrão com uma pessoa gripada, você faz um chá e toma um açafrão. Que maravilha! Que maravilha! Mas tem gente tomando açafrão assim, já que é bom, eu vou usar. E aí toma cápsulas de açafrão, além de botar açafrão na comida. Basta botar na comida. Não precisa ficar tomando cápsula. Porque quando você toma cápsula, você pode tomar excesso. E o excesso de açafrão pode prejudicar o estômago, por exemplo. Então, vamos tomar cuidado, tá certo? Vamos tomar cuidado. Vamos tomar as plantas medicinais da forma adequada. Eu vou dizer para vocês o padrão de plantas medicinais, porque nós não estaremos voltando neste tema, plantas medicinais, né? Então, vou dizer o padrão, tá? Ó, o padrão é 2 colheres de sopa da planta fresca por xícara, ok? Ou 1 colher de sopa da planta seca por xícara. E vai tomar de 1 a 3 xícaras por dia, por 15 dias. E deve evitar usar mais do que 15 dias. Esse é o padrão de uso das plantas medicinais. É claro, alguém aí pode estar pulando já dizendo, ah, mas e tal planta, e tal planta? Ó, velho, esse é o padrão. Padrão significa que é o comum. Mas agora cada pessoa pode ter uma necessidade a mais ou a menos e por aí vai. Entende? Uma pessoa que tem diabetes e que usa a pata de vaca, não adianta usar o chá de pata de vaca, certo? Chá de pata de vaca não reduz a glicemia. Tem que ser a tintura mater, certo? Então, aí a pessoa usa a tintura mater, ela pode usar por um tempo muito maior. Por quê? Porque é uma doença crônica e aquela planta vai ajudar ela de maneira crônica, ok? Então, assim, tem exceções que aí o terapeuta, o fitoterapeuta, vai dizer qual é a exceção, ok, minha gente? Tá bom? É assim. Legal? Então, vocês já sabem esse padrão, e aí vocês já sabem. Alguém disser para vocês, ah, esse problema, eu tinha uma coisa lá e tal, e eu usei mastruz. Aí você já sabe, vou fazer o chá de mastruz, eu vou fazer desse jeito. Se for fresco, 2 colheres de sopa. Se for seco, 1 colher de sopa. Ok? Agora, tem umas outras formas de usar o mastruz. O sumo de mastruz, para usar para matar verme, é uma coisa maravilhosa. Certo? Mas é isso, gente, tá? Vamos tomar da forma adequada. E outra coisa, a combinação de planta medicinal com remédio pode dar bode. Ah, a pessoa está deprimida. E aí está tomando uma medicação antidepressiva e resolve tomar uma planta. Eu esqueci agora o nome da planta, peço desculpas. Isso pode dar um efeito muito ruim, porque a pessoa pode entrar num processo de euforia que pode prejudicar ela, ok? Então, assim, é necessário que a gente tenha os cuidados, né? Uma mulher foi internada no Hospital Universitário da UFBA, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, com cirrose hepática. E aí fizeram o estudo lá e descobriram que ela usou espinheira santa 3 dias. Aí disseram a espinheira santa que provocou a cirrose. Mas tinha uma estagiária, tinha uma estudante lá que foi estagiária aqui no posto e estudou comigo. Aí mandou uma mensagem para mim: Áureo, tem uma mulher aqui internada que usou espinheira santa somente 3 dias e está com cirrose hepática. Ó, pessoal, presta atenção no que eu estou falando, tá? Porque daqui a pouco algum maluco aí vai sair dizendo que eu falei que espinha santa provoca cirrose hepática e não provoca, tá? Aí eu disse para ela, ó, repare, eu vou ver a bibliografia para ver se tem alguma coisa disso. Enquanto isso, você vá lá, entreviste a mulher e veja tudo que ela fez. Aí eu fui ver a bibliografia.
Toda a bibliografia consultada dizia que espinheira santa não provoca problema hepático nem renal, mesmo quando usada em doses mais elevadas do que o correto, ou por um tempo muito maior do que o tempo preconizado. Ok, aí eu cheguei, aí ela me mandou mensagem para conversar comigo, aí eu falei para ela o que eu tinha encontrado. Aí ela disse, ela usou a espinheira santa com Anita. Vocês conhecem a Anita? É um vermífugo que mata vermes e que mata protozoários. A combinação, e o Anita, pode ver lá a, Bula. a bula, o Anita sim prejudica. Entende? Você tem que usar aqueles 3 dias ali, ó, certinho e toma cuidado para não ficar usando direto. E a combinação do Anitta com a Espinheira Santa que lesou ela definitivamente. Ok? Tá certo? Então, evita usar medicação com, com planta medicinal. Tá, minha gente? Tá certo? Muito bem. Então, fitoterapia é essa maravilha. E fitoterapia tem umas coisas lindas, 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 que inclusive isso, essa coisa linda que eu vou deixar vocês assim com a coisa assim, vai ser comentada no curso de cura em todos os níveis, que eu Hum. vou dar em novembro, presencial aqui no Capão. Juntem dinheiro. O curso é massa. Não é legal esse curso? É muito legal. É muito legal. Muito bem. Então, já falei de dança, já falei de música. Música, existe uma área do conhecimento chamada musicoterapia, que é um tratamento através da música. Inclusive, em casos de autismo, tem excelente resultado. Melhora as condições de Alzheimer. Vera, diga lá, menina. Boa noite. Quando você falou 2 colheres de sopa de planta fresca por xícara, planta fresca, Sim. e a outra planta seca, uma. Todas, o máximo são 15 dias, ou A proposta é tá que com a planta seca, tanto faz ser seca quanto fresca, será 15 15, dias. 15 dias. Ok, Isso. 15, tá joia. Doutor Obrigada. Áureo, e Diga, para crianças, seria a medida padrão? metade de um adulto. Muito bem. Então, e psicoterapia? Parece incrível, né? Mas em naturopatia se tem essa proposta de fazer psicoterapia. Na realidade, em naturopatia, não há diferenciação entre o físico e o psíquico, mas a gente considera a necessidade de também fazer psicoterapia. Então, uma pessoa como Maria Helena, que é toda assim, de ver as coisas todas e tal, né? Menos comigo, que ela só vê os aspectos negativos e fica distribuindo para vocês. Mas ela sempre procura conversar com as pessoas sobre a vida da pessoa, se a pessoa está descansando, está repousando, se a pessoa é muito estressada, essas coisas todas, não é verdade? E aproveita e leva um papo com aquela pessoa, entende? Pode ser que na primeira consulta, pessoas que têm muita coisa, muita queixa, não possa falar essas coisas, mas numa consulta subsequente, já conversa e como é que está a sua vida e tal. E aí vai indo para poder ajudar aquela pessoa. Se a pessoa tem quadros mais assim complexos e tudo, recomenda um tratamento psicoterápico, tá bom? Com psicólogo, às vezes até com psiquiatra, né? Certo, minha gente? A gente tem as É, perguntas aqui. Vamos mas lá. eu acredito que toda doença, né, se todo médico conversasse com a Maria aí, né, com o paciente, ele não estaria passando tanto remédio para o fígado quando o problema é o estresse, né? É, Então, eu acredito muito que antes de você ficar doente fisicamente, você ficou doente emocionalmente, isso. né? Olha, Eu acho é, assim, o que eu tenho visto, né, assim, amigas, parentes e tudo, doentes por causa de um trabalho estressante, né, tendo câncer porque não foi corajosa ou não teve condições de falar assim, para mim basta. E seja isso qualquer relação, né, seja relação de trabalho, relação de amigos, para mim não dá. Não, mas fica suportando, 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 e aí o corpo estoura, né? aí Então, eu é isso mesmo. nisso. Bem, vejamos aqui.
Ó, teve as outras foram partilhas mais aqui. Sim, Aí sim. só para dizer logo que açafrão e cúrcuma é o mesmo. Açafrão da terra, olha, tem dois tipos de açafrão. Açafrão flor, que é caro feito a desgrama e do ponto de vista nutricional é pobre. E tem açafrão raiz. Sempre aqui era açafrão. Todo mundo sempre falou açafrão. Açafrão da terra, porque é o que estava debaixo da terra, né? Mas agora virou moda chamar de cúrcuma, porque no exterior chama cúrcuma. E aí, pronto, agora não existe mais açafrão, só existe a desgrama da cúrcuma. Meu Deus. Muito bem. Mas Mas açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. o que dá pra Não, gente. aqui tem uns que chamam o açafrão, aquele que tem uma bolinha, uma sementinha, que é cheia de sementinha vermelha dentro, eles chamam de açafrão. Isso E é a cúrcuma, açafrão. aquele Isso é que é a açafrão. raizinha bem amarela, né? Esse que você se referiu primeiro é como eu falei, é a flor. Entende? Ah, flor. Pronto, é açafrão flor. Mas esse que daí sempre eu nasci e me criei como açafrão da terra. Agora, Sim. recentemente, de 5 anos para cá, ou pouco mais, que resolveram chamar de cúrcuma. Mas é Mas açafrão. que tem uma diferença mesmo, né? Diz que o açafrão é muito caro, né? Na Índia mesmo é diferente. O A açafrão daqui, flor, a flor é cara feita de caríssimo. Eu grama. nunca vi aqui, por aqui, não É. conheço. A flor é muito cara, mas o açafrão da terra tá ficando caro porque virou moda, né? Mas é fácil de plantar também. Aqui em casa, todo o açafrão que eu como foi produzido aqui em casa. Uhum. E massa, né? Já o pozinho e tudo. Eu planto em vaso também. Em É. vaso, ó, que massa. Ótimo, muito bem. Vá, Sim. mais Quais perguntas. plantas ou tinturas, indicações de plantas e tinturas para ter na farmácia em casa? Aí é muita coisa. Eu recomendo mil folhas, tintura de mil folhas, é anti-inflamatória. Então, Aqui você em Barreiras não tem, eu fui procurar por encontra na causa da minha dor no internet. braço, não existe aqui, viu? É só vir no Capão que tem. Eu vou aí mesmo. Pronto. E procura onde aí? Na Herveira. Na Herveira, na Na Pingo Verde, Herveira, tá. Tudo Verde, na verdade. Não, Puro Verde. Puro Verde. É muito frequente ter também no posto de saúde, mas vocês não têm o direito de ser atendido porque é posto de saúde da família. Aí o posto é fabricado aqui em casa e o posto tem para distribuir para a população gratuitamente. E é usada para em que situações? A tintura de mil folhas. Anti-inflamatório. A tintura Anti-inflamatório e de antiálgico, quer dizer, contra a dor. A tintura de mil folhas, você Hum. pensar em tomar ela quando pensaria em tomar uma dipirona, um ibuprofeno, um Ou para dor. diclofenaco, para dor, entendeu? Dor inflamada, dor de dente, dor de cabeça, tudo dá para tomar a tintura de mil folhas. Geralmente 30 gotas, 20 a 30 gotas 20 a 30 gotas, também de uma a três vezes ao dia, dependendo da intensidade. do problema. Mais intenso, mais vezes, menos intenso, uma vez. Às vezes só de forma pontual, para um sintoma pontual. Recomendaria ela de a tintura de mil folhas. Recomendaria a tintura de mulungu Uau! também, para casos de insônia, dificuldade para dormir, aqueles momentos mais tensos, né? Ter uma tintura de mil folhas, aí ao invés de pensar em um calmante mais potente, né, ou talvez mais agressivo, fazer uso da tintura. Ou quando pensar num passiflora e tal, dá para tomar também. Também. E para Sim. febre? Peraí, para mulungu. O A mil mulungu é folhas a também. seca? Hã? Hã? É, Maria. O mulungu é aquela folha seca? Ou Não, você está falando da... É a casca. É mais usado a casca do casca. mulungu. Em tintura, Ah, né? Eu tô falando sempre em tintura aqui, que é prático, é uma farmacinha. Ó, tá. a mil folhas também serve para limpar a ferida. Então, quem tiver alguma ferida, dá para limpar, fazer o curativo com a milfolha. Eu recomendaria também uma pomada à base de arnica para dores musculares. Tos- Ah, é, tem um velhinho aí que vende, né? Tem uma pessoa aí que vende uma pomadinha, que eu fui até aí na casa de um senhorzinho, que ele vende uma pomada mas é para... muito comum e vale a pena ter em casa, né? Como essa forma dessa farmacinha. Uhum.
É, deixa eu ver outra. Um óleo Trazia. essencial de Lavanda. lavanda. De lavanda e de laranja doce. O óleo essencial de lavanda é um óleo que você pode botar ele diretamente, por exemplo, em uma ferida, em uma picada de inseto. É, O óleos essenciais, o certo é é não usar eles usar diluídos em em óleo. outro óleo, o chamado óleo carreador. Mas o de É, lavanda, você pode botar. Vale a pena ter lavanda francesa, óleo essencial. É. Até lavanda Spike também é bem legal. O de alecrim é interessante. Alecrim e hortelã-pimenta é interessante para quem costuma ter dor de cabeça, entupir o nariz. Óleo essencial, tá? Aí já é outro uso da planta, através de óleo essencial. Nossa, Aí, da Terra, né? Eu tenho uma caixinha da Terra, todos os óleos essenciais, né? pode crer. Eu gosto muito de usar o Lázaro. É o que eu O mais. É, Lázaro, Lázaro. Eu Lázaro, gosto muito, muito. eu sei também Que qual é é esse? Lázaro. Como é esse? é O uma nome? É uma É marca. uma marca. É um Ah, é uma marca. VC do cara Terra é fanático por óleo Lázaro. essencial. Tem como você escrever isso no chat para mim ver o nome? sim. Agora o que vende na Herveira também, eu gosto muito daqueles óleos essenciais da Herveira. Ah. Tem um ciclo lá, não sei bem, não sei se é produção própria, não sei, sei que É bom também. ter o óleo essencial de produção própria e tal, é interessante, porque muitas vezes é orgânico e tal. Só que a gente acaba recomendando dessa empresa Laszlo, porque ele tem um controle de qualidade Excelente. excelente. Então, quando a gente pensa em óleo essencial, a gente está pensando no efeito fitoterápico da planta. Uhum, E aí a gente vai ter uma certeza que naquele óleo tem a quantidade de aditivos da planta suficiente uhum. para ter um efeito. Que às vezes É. na produção artesanal caseira não dá para ter Com certeza. uma certeza, né, da concentração. E por fim, eu recomendaria uma pomadinha de calêndula para passar na pele, principalmente para quem tem pele sensível. Ter uma pomadinha de calêndula é bom para quando um inseto picar, um inseto picar, sentir a pele mais irritada, mais seca, coçando, né? Aí uma Pode, pomadinha natural de calêndula pode passar em criança? pode Sim. passar em criança. Ok. Massa. Muito bem. Eu tava lendo que é óleo de ipê amarelo. Eu não conheço. É, Você também. conhece? Não conheço. Tá? E o miolo da flor do copo de leite. O miolo da flor do copo de leite. Véi, aparece a coisa. Acho incrível, mas eu também não conheço. Hum. Que aí me receitaram para passar nas varizes, né? Que você mistura com álcool de cereais e que seria bom, mas É, não fiz. é bom ver direito isso, né? É bom ver. É. Eu sei que é bom ver, porque você lembra, Álvaro, daquela história que eu liguei para você de Portugal? Eu falei, eu passei na minha mão gengibre não sei, e botei e alho. Você falou, para que você botou alho? Bastava gengibre e pronto. Eu falei, não, mas para intensificar. Ele falou, olha, não me responsabilize, você falou. É muito forte o que você fez. E Pode aí, até queimar a pele. O O queimou alho alho é, tudo, queimou tudo, queima queimou. tudo. queimou O tudo. alho é É, punk, velho. Alho é punk. É uma coisa maravilhosa, mas tem que tomar cuidado, né? com bem moderação. Tomar cuidado, pessoal. Essa coisa de quanto mais melhor é esparro, ok? Minha mãe dizia, tudo demais é sobra. Vamos para o É. nosso momentinho de respiração antes da gente ir para o próximo tópico. Poxa, já é hora de inspiração? Uhum, Meu 10, Deus, 8 para não 8. falei nada. Pois bem, gente, vamos se aconchegando na cadeira, vamos intencionar esse maior contato com essa prática natural, né, que é o cuidado através da respiração. Então, se convidando para uma respiração mais consciente. Na respiração consciente,
A gente também não precisa já impor para nossa mente ou para o nosso corpo que agora a gente está 100% na nossa respiração. A respiração consciente é também uma prática, um caminho em que a gente vai se conduzindo, mesmo quando se percebe que saiu, que a mente saiu do lugar, que você distraiu, a respiração consciente é a âncora, é onde a gente pode retornar sempre que necessário, quantas vezes que for necessário, e ir trazendo para a gente também a sensação de diminuir a crítica, a autocrítica, o julgamento, né? Então, assim, vamos só respirar. Talvez você se convidar para isso, só respirar, sem grandes idealizações ou uma busca de um resultado. A gente não busca o resultado aqui, a gente busca estar presente na respiração. Então, aí, vamos fechando os olhos. Vão se sentindo à vontade, com os olhos fechados, trazendo essa sensação de mais conforto também, de estar para dentro de si. E respira em 4 tempos, bem grande e lentamente, acompanhando a contagem. 2, 3, 4, bem cheio. Segura um pouquinho e agora solta mais devagar, em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E segura um pouquinho esse vazio também. Respira novamente grande em 4. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho, sente a sensação do preenchimento. Solta lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sente a sensação do vazio. E mantenha a concentração, né, a respiração. Agora, inalar profundamente e vagarosamente. E soltar mais lento, mais devagar, mais distensionante e sentindo a sensação do vazio, do estar vazio, vazia. E vai trazendo mais aconchego para isso, observando se não está tensionando alguma parte do corpo. Não tensiona, solta, encontra seu ritmo. Deixa essa respiração gostosa, prazerosa. E agora vai intencionando respirar no corpo inteiro. Então você inala, respirando o corpo todo, colocando o ar para o corpo inteiro. E exala, eliminando o ar do corpo inteiro. E aí então, vai movimentando a língua, sentindo o gosto da sua boca, movimentando as extremidades, os pés, as mãos. Passa a abrir e fechar os olhos devagarinho, se sintonizando no agora. Observa se houve alguma diferença no seu sentir do corpo. E a gente volta 8 e 5. Vamos nessa, vamos lá. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos indo, porque, como é que se diz? Atrás vem gente.
Vamos em frente porque atrás vem gente. Bebeu muita água, amor. Bebeu muita água. Muito bem. Procedimentos em naturopatia. Esse já foi. Não, já foi esse. Aqui. Então, isso é uma coisa muito importante. Os mecanismos da cura. Eu acho uma pena porque eles não veem as imagens, tá vendo? Tá, eles não veem isso aqui, não. Isso aqui é só a gente que vê. É, eles veem a tela. Tá. Tá bom. Então, procedimentos em naturopatia, a cura. A gente já comentou sobre a coisa de que você inflama o intestino, aí o intestino não fica bem, e aí aquilo passa substâncias tóxicas para o organismo, etc. Como é que a gente, com esse conhecimento, vai fazer para gerar um mecanismo de cura? E a alimentação, em primeiro lugar, claro, e os procedimentos, que também vão contribuir para que ocorra este processo. Ok? Então, vejam só. O nosso organismo, ele é um sistema. Deixa eu ver se tem aqui essa imagem. Não, não tem. Tirei isso. Bobeira. O nosso organismo é um sistema. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes que obtém um resultado. Neste sentido, um automóvel é um sistema, porque ele tem várias partes e produz movimento e calor, certo? Então, um sistema aberto como automóvel é um sistema onde ele recebe coisas de fora, ele trabalha essas coisas e depois bota os dejetos para fora e com esse material que ele recebe, que é um alimento, a gasolina, o álcool é um alimento para aquele carro. Aí ele bota os resíduos para fora e vai produzir movimento e calor. Nós também somos um sistema. Nós somos um sistema em que nós colocamos algumas coisas dentro da gente, comida, água, ar. Estas coisas passam por um bocado de coisa dentro da gente e a gente elimina pelas fezes, elimina pelo suor, elimina pela respiração, pela urina e o que é que acontece? Movimento e calor. Hum, E movimento. Eu estou aqui conversando com. Hum, Era para vou ter uma aguinha, né? Bebe. Tá, vou beber aqui uma água. Pode beber. Muito bem. Então, tem movimento. Eu estou aqui conversando com vocês, estou falando. Maria Helena está alisando o gatinho. Mesmo o gatinho que está aqui deitado com os olhos fechando e abrindo, está o coração movimentando, tá? As enzimas fazendo uma dança mirabolante e extremamente rápida. Está acontecendo coisa. Também produz calor. A minha temperatura é maior do que a temperatura do ambiente, né? Então, produz calor, né? É, Mas, no nosso caso humano, o animal, nós, esse gatinho, temos algo a mais. Nós somos seres autopoéticos. E isso é muito lindo. A palavra poético vem de poiesis, que significa poesia, significa criação em grego. Então, nós somos frutos da poesia da natureza. Ok? Nós criamos o que nós criamos a poesia que nós somos. Isso é uma coisa muito linda, tá? Então, nós criamos corpo. Então, os organismos, vocês sabem que eu tenho tendência a soluçar, então não estranhe eu ficar saltitando aqui, tá? O, o nosso corpo cria a si mesmo, né? A gente nasce pequenininho e vai crescendo, né? Então o corpo está criando, está crescendo. Eu já não cresço mais. Maria está crescendo, incrível.
Maria está crescendo, velho. Maria, quer dizer, já não basta o tamanho dela, ela ainda continua crescendo. Meu Deus. Então, o, eu criei meu corpo, agora já estou com 72 anos, não vou mais crescer, né? Mas eu continuo criando o corpo, né? Células estão morrendo e células estão sendo repostas, tá bom? Então, esse é um sistema. E esse sistema, para funcionar, ele tem que receber insumos e tem que botar insumos, coisas para fora. No caso da gente, nós colocamos alimentos, né? Vamos admitir a hipótese que a gente coma alimentos que não são ideais. Eu vou dar um exemplozinho com uma única vitamina, tá? É um exemplo, não quer dizer que seja só essa vitamina, tá, minha gente? Mas vai ser um exemplozinho. Ó, suponhamos que eu não, lá ele, que alguém gosta muito de comer pão. Então ela acorda de manhã, come pão, e o pão que come é um pão não integral. Aí come várias fatias de pão e vai trabalhar com, sei lá, leite ou qualquer coisa desse tipo. Aí, meio-dia, já come o pão com alguma coisa, ou então vai comer arroz que não é integral. Aí, de noite, come mais pão. Então, essa pessoa está ingerindo muito carboidrato refinado. Uma das vitaminas que é muito importante para o metabolismo dos carboidratos é a vitamina B1, que a gente encontra nos produtos integrais. A gente encontra no cereal integral, no arroz integral, na aveia. A gente encontra nos integrais, a gente encontra nas frutas, nos legumes. Mas essa pessoa praticamente não come fontes de vitamina B1. O organismo, pouco que recebe, não está dando conta do recado. Então, quando aquela glicose entra no ciclo de Krebs, que é o ciclo de aproveitamento da glicose, que vai quebrando a glicose e que no final das contas produz energia, ao invés de conseguir quebrar a glicose completa, quebra só uma parte. Quando chega em uma situação chamada ácido lático, não vai adiante. Então, isso por causa da deficiência de vitamina B1. Entre outras coisas, mas vamos focar em uma para facilitar a vida da gente. Então, ela não tem vitamina B1. Então, ele fica ácido. Como ele fica ácido, as enzimas do organismo que gostam de funcionar em meio levemente alcalino não funcionam como deveria. E, consequentemente, o organismo tende a acumular resíduos. E esses resíduos vão atrapalhar mais ainda o metabolismo e a pessoa vai ficar doente. Certo, minha gente? É assim que ocorre a doença. Aí o corpo. Então, resíduo e inflama. Não entendi? Acumula resíduo e inflama? Exatamente, esses resíduos eles inflamam. Eles inflamam não porque eles podem ter, não apenas porque eles podem ter uma capacidade inflamatória, mas também porque se as enzimas não funcionam como deveriam, o organismo acaba acumulando outras coisas ou não aproveitando o alimento e isso inflama também. Ok? Muito bem. Então, o organismo vai ter maior quantidade de radicais livres, o organismo vai ter resíduos ácidos, o organismo vai ter outros tipos de resíduos, né? Daí, esta pessoa fica nesse estado. Aí o organismo cria uma doença. Vejam só, prestem atenção, o organismo cria uma doença aguda para botar para fora aquela toxina. Cria uma gripe, que aí aumenta a quantidade de muco, dissolve a toxina no muco e bota para fora. O organismo cria uma infecção urinária aguda, o organismo cria uma diarreia, o organismo cria a doença aguda, tá? Não todas, tá certo, pessoal? Nós temos aí, por exemplo, a conjuntivite, a meningite, que é uma coisa horrorosa, mas a maioria das doenças agudas são uma estratégia do organismo para fazer a eliminação tóxica. E o que é que a gente faz?
a gente toma uma cacetada de remédio para acabar com a doença aguda, porque a gente tem que ir trabalhar, porque a gente tem que. Ah, meu Deus, justo quando eu marquei praia, eu vou ficar gripado. E aí o organismo é obrigado a interromper o processo de eliminação e guardar aquela toxina. Aí ele fica acumulando toxinas dentro dele. Então ele aprende a viver em estado toxêmico. E isto é doença crônica. É por Tá. isso, é por isso que Hipócrates dizia, quando a doença aparece é porque começou a cura. Doença aguda, no caso. Vera, eu acho que você queria falar alguma coisa. Mas assim, se você está gripado, se você está com uma diarreia, se você está com. Você vai deixar. Então, para que vai deixar a coisa aí, sair, ficar gripado. Aí, se você não cura a gripe, vira um bronquite. Se você não cura a bronquite, vira uma pneumonia. E Não, até que ponto você deixa as coisas que o não, corpo. espera um pouco, menina. Olhe, repare, uma gripe é uma doença que, se você não fizer absolutamente nada, se você está gripada, o que é que você deseja fazer? Deitar, ficar na cama e tomar comidas frescas. Comer frutas riquíssimas de vitamina C. Comer, beber água bastante. Descansar um pouco. Se você fizer isso, a gripe não passa de 7 dias. Entende? Entende como é? É assim. Aham. A gente fica doente mesmo, fica com bronquite, não sei o quê, porque a gente faz merda. Entende? Ah, A pessoa está gripada e vai comer presunto. Eu já vi isso acontecer. Ô, velho, ah, aí o que que acontece? O corpo está lá na loucura e diz, ainda vem mais essa coisa, e aí começa a eliminar demais. A gripe é uma crise curativa. Se você não respeita o seu organismo, pode se transformar em uma crise destrutiva, certo? Então, claro, agora, claro, Vera, a gente não vai ficar sem fazer nada. A gente pode fazer hidroterapia, que a gente vai ver daqui a pouco o funcionamento. Entende? A gente pode fazer hidroterapia, a gente pode tomar um chá para ajudar o organismo. Veja, a ideia não é curar a gripe, não é matar o vírus. A ideia é ajudar o organismo a fazer uma eliminação mais rápida. Quando você toma, por exemplo, um chá de guaco, o guaco ele ajuda a fluidificar as secreções para você eliminar mais fácil. Quando você toma um chá de pitanga, o chá de pitanga vai dificultar a proliferação do vírus, é, da gripe. E aí o organismo consegue recuperar mais. Para nós, o vírus não é a causa da doença. Apenas ele se aproveitou da situação e complicou a situação. Entende? Quer ver, pessoal? Repare. Se você tem aí na sua sala, Vera, ou Andréa, ou qualquer uma de vocês, se você estiver na sala, a sala limpinha, tem barata? Não. E alguma barata que venha de fora, ela chega na sala, olha, não vê nada para comer, ela vai embora. Mas se você tiver restos de comida, vai rolar barata. A barata é o vírus. A barata é a bactéria. Aí você mata a barata e deixa lá. Aí vai vir mais bicho. Daqui a pouco tem rato. Daqui a pouco tem meu Deus do céu, tem ratazana daquelas bem grandona. Tem tudo. Entende, pessoal? Compreende? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que limpar a sala. Então, você tem que limpar o seu organismo. Está gripada? Vai comer coisas que você sabe que são baixa toxicidade e que, na verdade, são coisas que são depurativas, como as frutas e os legumes. Ok? É isso que vai fazer. Tá bom? Toma, por exemplo, eu estou com febre. Toma um chá de ah, sambucus. Era uma planta, meu Deus, uma planta que era muito usada e que está desaparecendo. Eu estou dizendo o nome científico, sambucus. Pra quê? Para suar. Hum. Bom, tá bom, tá bom. Toma um chá quente de alguma coisa e se abriga e começa a suar. Por quê? Porque no suor saem as toxinas. E aí não vai precisar botar
pelo muco. Compreendem, pessoal? Não é não fazer nada, é não complicar. Tem uma frase que o povo daqui da região diz que é a seguinte: se você não pode ajudar, não faça nada, porque já é muito, ok? Já é muita ajuda não fazer nada. Mas vamos fazer hidroterapia, tá certo? E uma alimentação de boa qualidade, ok? Perceberam, minha gente? Por favor, para nós é muito importante que vocês entendam isso, tá? É importante também que vocês entendam que o organismo é uma totalidade. E toda totalidade responde como totalidade. Então, assim, a pessoa tem uma rinite. Ah, eu tenho uma rinite, poxa, é um problema no nariz terrível. O problema não é no nariz, o problema é no corpo todo. Que o nariz é o lugar onde ele se manifesta, mas o problema é em todo o corpo, ok? Então, quando você cuida do seu organismo, você tem que pensar nisso, que aquele problema de rinite é porque o corpo como um todo está desequilibrado. Então, vamos cuidar do corpo, tá? Além disso, pessoal, a gente deve se lembrar que o corpo é uma unidade funcional com o ambiente e também com o cosmos. Então, nós somos uma unidade biocósmica. É! Se vocês lerem um livro lindíssimo, que eu tenho aqui na minha biblioteca, vocês, quando vierem no Capão, se quiserem olhar esse livro, eu deixo. Vocês vêm aqui na biblioteca e leem o livro. Quer dizer, é um livro dessa grossura, claro, né? Então, vai ser um pouco difícil vocês lerem de uma sentada. Chama-se História Natural e Médica das Índias Ocidentais, de Guilherme Piso. Foi escrito no século XVII ou XVIII. Bem, é claro que a minha edição não é aquela edição antiga, mas é uma edição que já está com mais de 60 anos de idade. Eu acho que eu vou vender para ganhar um dinheirinho. Tá. Pois muito bem. Nesse livro, ele comenta que Hipócrates, em um livro que chama Das Águas, do Clima, dos Ventos, etc., ele diz que existem certas doenças que estão relacionadas com o ambiente. Então, é importante que a gente veja o ambiente. Em Israel, existe um estudo muito bonito a respeito disso. Por quê? Porque existe um vento que vem do deserto que aumenta a quantidade de eh, suicídios em Israel. Eles começaram a perceber que quando aquele vento soprava, rolava mais suicídio. E aí eles perceberam que o vento trazia iontes pesados. E esses iontes pesados, uma vez dentro do organismo, tendem a fazer com que o cérebro funcione mais lento e uma pessoa já depressiva pode complicar o quadro. Olha que coisa sensacional, certo? É muito sensacional isso. Então, assim, o Hipócrates tinha razão. Quer ver, uma pessoa que mora em São Paulo e que respira o ar de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros por dia. Então, poxa, ela pode ter uma alimentação muito boa. Vai ser bom para reduzir a possibilidade de ter problema. Mas ela muito provavelmente vai ter problema, porque ela está fumando 5 cigarros por dia, mesmo que ela não fume. Então, nós somos uma unidade biocósmica. Neste momento, raios cósmicos estão me passando aqui. Os astronautas têm mais possibilidade de ter câncer do que nós aqui na Terra. Por quê? Porque eles ficam lá recebendo os raios com muito mais potência, sem ter a atmosfera da Terra para proteger. Certo? Muito bem. Então, isso. Agora, além disso, existe uma outra coisa que a naturopatia considera, que é a energia vital. Que, assim, a naturopatia é um sistema terapêutico vitalista, assim como a homeopatia, assim como a Ayurveda, assim como a medicina tradicional chinesa e outras, ok? São todas vitalistas. Elas consideram que nós temos uma energia organizadora. Na realidade, as medicinas tradicionais, elas consideram que existe uma energia no universo
que é uma energia organizadora. Quando a matéria adquire um certo grau de complexidade, aí aquilo adquire vida. Que este adquirir vida é porque a matéria se tornou capacitada a ser o veículo daquela energia organizadora, que é a energia vital, certo? Sabe, quer ver um outro nome de energia vital que vocês devem conhecer? Prana. Prana, chi, O Ki, o Xi dos chineses é energia, é a certo? energia vital. Então, assim, em grego se usava o termo physis. Physis era o termo que se usava, mas que também significa natureza. Quando Uhum. Hipócrates dizia a natureza é que cura, ele, na verdade, estava dizendo a energia vital é que cura. Porque a gente E é- nem todo mundo fala grego, né? Eu, pelo menos, não falo. E aí acha que sempre é natureza, entendeu? Mas é physis, a energia vital é quem cura, tá? Então, é por isso que o trabalho da gente é limpar o organismo para que a energia vital possa organizar o que foi desorganizado. Ok? Esse é o nosso trabalho. Então, quando a gente faz certos procedimentos em hidroterapia, por exemplo, passar um pano gelado no corpo, a ideia é atrair o sangue para a pele purificar o sangue. Entende, pessoal? É isso que nós queremos. A gente quer uma comida, uma alimentação como as frutas, que estimula a eliminação tóxica. A gente quer fazer hidroterapia, geoterapia, que é o tratamento com barro, para retirar a toxina. Então, Maria, que é toda metida dizendo que ela é naturopata, sabe o que é que ela é? É faxineira. Toda metida, mas é faxineira. Eu sou faxineiro. O nosso trabalho é de fazer faxina. Somos um servidor. Exatamente. é, Então, Arnaud de Ville- terapias Arnaud de- integrativas, como? Como? eu acho que essas terapias integrativas, todas elas são um tipo de você ativar essa energia vital, né? É, Exatamente. De a diferentes pontos, quiropraxia, né? diferentes Tudo. ferramentas. A quiropraxia não tanto, porque está interessada apenas em colocar as vértebras na posição correta. Tá certo? Mas quando ela bota as vértebras no lugar correto, toda a circulação, todo o linfa, tudo passa com facilidade, né? Que você não vai ter obstáculo. Então, aquilo tudo está fluindo, né? É, mais fácil dentro do seu corpo. Repare, repare. Quando você faz desvios de vértebras, não necessariamente você está abalando o corpo todo. Você pode estar abalando só um nervo. Como o corpo é uma totalidade, isso gera um problema no corpo todo. Mas a ideia do quiropraxista é só botar a vértebra no lugar. Eu estou falando de consciência. Ele bota Ah, a coisa no lugar e pronto. Mas um naturopata, um homeopata, entende? ah, Médico tradicional chinês, ele está focando na energia vital. O quiroprata está focando em botar a vértebra no lugar. Daqui ah, entendi. vai ter uma filosofia de entendimento E, sobre a energia vital, como essa Aham. qualidade de funcionamento e vitalidade de um organismo, né? ok? Muito bem. Agora, é por isso que Arnaud de Villeneuve, que foi reitor da Universidade de Montpellier, dizia: o médico é o servidor da natureza e não seu mestre. Ele viveu no século XVI. Muito meu amigo. Eu sou, eu sou mais velho do que vocês pensam, certo? Então, ele dizia isso, e é isso mesmo, entendeu? Nós somos servidores da natureza. O papel da gente é abrir o caminho para que a natureza funcione, ok? Muito bem, muito bem. Então, alguns importantes conceitos. Não existem enfermidades locais. Aí, aquele exemplo do nariz, tá? Um problema no nariz é um problema no corpo todo. Já tinha falado isso. O corpo é uma totalidade, ok? Não existe necessariamente uma doença. Uma doença não é uma coisa que exista por si só.
O que existe é uma pessoa doente, uma pessoa que está com um desequilíbrio. Inclusive, tem alguns naturopatas que negam peremptoriamente qualquer diagnóstico de doença. Eles negam. Tuberculose não existe. Gripe não existe. Infecção urinária não existe. O que existe é uma única doença, que é o desequilíbrio orgânico. A redução da saúde. Exatamente. Entende? Pronto. Só isso. Ok? Agora, bom, a gente didaticamente pode dar o nome da doença e tal, e tal, e tal. Mas toda doença é o desvio da saúde. Então, por isso que a gente trata as coisas de uma forma igual. Quer ver uma coisa interessante? Na naturopatia, uma pessoa que tem hipotiroidismo vai ser tratado do mesmo jeito que uma pessoa com hipertiroidismo. Por quê? Porque não existe, assim, não é uma doença. O que existe é um corpo cujos processos de desequilíbrio estão se manifestando na tireoide. A gente vai cuidar inespecificamente e a pessoa vai ficar legal. Compreende, minha gente? Entende a situação? Quando você vai procurar um profissional de saúde médico da academia, aí a pessoa tem um problema de tireoide. Se o médico for um médico legal, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar o caso e vai ver, não, você tem um hipertireoidismo. Aí vai lhe dar uma medicação para destruir tireoide, para que você não continue produzindo tanto os hormônios da tireoide, para você não ficar tão agitado. Entende? Ou se ele pesquisando pode descobrir que você tem hipotiroidismo. Aí então ele vai lhe dar uma medicação, que na realidade é um suplemento do hormônio da tireoide, para que você possa se sentir bem. Entendem? Quer dizer, ele tem uma coisa específica. Eu estou com um problema e eu tenho que descobrir qual é o problema exatamente para fazer um tratamento específico. Isso é ruim? Não, não é ruim. Compreende? Apenas a naturopatia tem um outro caminho. A naturopatia diz: o que está acontecendo é que ele está com um desvio de saúde. Vamos reequilibrar o corpo e o corpo vai resolver o problema. Já tratei muitos casos de hipertiroidismo e de hipotiroidismo, principalmente hipotiroidismo e principalmente mal de Hashimoto, com sucesso. Como eu tratei? Do mesmo jeito de todo mundo. Quer dizer, do mesmo jeito do naturopata, com os É, procedimentos de hidroterapia. do mesmo jeito naturopata, né? Porque você tocou no assunto aí que, assim, hoje eu fico revoltada, assim, com o médico. Eu dificilmente vou no médico, dificilmente. Porque me revolta. Uma amiga minha está com câncer na tireoide, que eu não sou médica, mas tudo que ela me conta foi procedimento errado do médico dela. Chegou para câncer na tireoide. Entendeu? Porque ela tinha essa coisa do Hashimoto, não sei o quê. Começou assim. Mas, Aí o Vera, remédio que. mas, E Vera, aí, eu Vera, não gosto de médico. Odeio médico. Vera, repare. Se você não gosta de médico, se alimente de forma muito legal. Entende? E Aham. outra coisa, não confundir um médico ruim com todos os médicos. Porque eu conheço muitos médicos que são maravilhosos. Entende? Aí, de repente, um médico erra. Eu sou naturopata, eu já cometi erros. Entende? Isso não significa que eu seja um isso, aquilo, aquilo outro. Eu cometi erros e me corrigi. Claro, assim como um bom médico, que é alopata e tudo, ele aprendeu aquilo, ele lida com aquilo e trabalha com aquilo. Apenas ele percebe que ele errou, ele diz, opa, não posso mais cometer esse erro. E ele não vai cometer mais esse erro. Entende? Eu vou até mais além, entendeu, Aldo? Eu vou até mais além. Eu acho assim que a medicina. Você fala assim, a medicina evoluiu, né? Hoje tem vacinas, tem não sei o que, mas eu acho que a essência de ver o ser humano como um todo né, ainda não sai da faculdade com essa visão. Certo? Não sei se, Isso é verdade. né? E Então, tem desvios. Porém, não vamos jogar o bebê fora com água suja do banho. Uma discordância, mas isso é uma conversa filosófica que a gente pode ter, é, tá certo? em outro momento, vá, Muito bem. Então, assim, abafa. certo.
Uma outra coisa importante também é esta frase lindíssima de um cara chamado Aldo Pellegrini, que é um naturopata argentino. Ele escreveu um livro que eu amo, amo, que se chama Los Mecanismos de la Curación, que você pode encontrar em sebo. O livro é muito antigo, foi publicado em 1921. Então, ele está defasado, paca. Mas, em compensação, tem uma quantidade de informação preciosa, incrível, como, por exemplo, esta frase dele. As reações orgânicas no decorrer de um processo mórbido são a expressão de uma finalidade útil. Uma mulher me procurou porque ela tinha reumatismo. Aí ela tá lá com o reumatismo dela. E aí ela me disse, poxa, eu estou aqui com esse reumatismo, estou leada e tal, pererê, aí se queixou como o quê, me disse as dores que sentia, estava já com dificuldade de andar, não conseguia, levantava com dificuldade e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, tá bom, aí vamos fazer um tratamento. Aí propus um tratamento para ela. Aí, 15 dias depois, ela meteu uma bronquite e botou catarro para fora como que. Aí se comunicou comigo correndo, tô com uma bronquite. Eu disse, isso em naturopatia chama-se reintoxicação ou reagudização. Você teve bronquite nos últimos tempos? Ela foi, há 2 anos atrás eu tive uma bronquite. Você tratou como? Com antibiótico. Então, o que foi que aconteceu? Ela estava eliminando toxina e o antibiótico inibiu isso. Eu sou contra antibiótico? Não. Eu acho que em certos casos é necessário. O médico tinha aquele conhecimento e usou aquele conhecimento. Mas o fato foi que aquelas toxinas que estavam sendo eliminadas, que a bronquite era aguda, ficaram para dentro e foram ocupar as estruturas articulares e deu reumatismo, ok? Porque cronicizou o processo. E aí ela teve a bronquite. Aí eu disse, você vai tratar, modifiquei alguns procedimentos, ela fez o tratamento, ficou legal. Quando ela ficou legal, e eu disse, me avise, ela, tô legal, tô ótimo, não precisei tomar remédio nenhum. Aí eu disse, e como é que estão as dores? Ela, poxa, eu melhorei significativamente. Eu disse, opa, vamos em frente. Aí teve outro problema lá mais adiante, que eu não me lembro agora, e eu perguntei, você teve no passado esse problema? Tive. Eu disse, massa. Então, modifiquei o tratamento e ela fez. É uma reintoxicação. Muito bem. Aí ela melhorou mais ainda. Quando ela já estava quase boa, ela teve um herpes zoster, que o povo chama de fogo selvagem. Imagine, fogo já é selvagem. Imagine um fogo que é selvagem já tem a denominação. Rapaz, a pele da mulher estava horrível, 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 horrível. Eu disse, uau, aí tá punk. Aí eu disse, vem cá, você já teve algum problema de pele sério assim? Ela fez, nunca tive. Aí eu, uau, como? Aí eu disse, sua mãe é viva? É, pergunte a ela. Aí ela perguntou e a mãe dela disse que quando ela tinha 15 dias de vida, ela teve um problema de pele tão feio que tinha que enrolar ela em palha de bananeira, em folha de bananeira, porque nada ela conseguia suportar sobre a pele. E tomou remédio para burro para ficar livre daquilo e ficou livre daquilo. Entende, pessoal? Aí ela ficou boa disso. Hoje ela é professora de yoga. Então, aquelas posições de yoga que um reumático não faz de jeito nenhum, ela faz. Não tem nenhuma deformação nas mãos, nada. Ok, pessoal? Certo? Então, agora, isso não significa que necessariamente vai acontecer com todo mundo. Entende? Aí, inclusive, os procedimentos ajudam a que a pessoa, os procedimentos ajudam a que a pessoa tenha menos essa reatividade. Então, Vera, você quer fazer uma pergunta? Ô, Áureo, essa pessoa, tudo aflorou de novo porque ela estava fazendo um tratamento naturopata? É Aí isso, veio tudo, é isso que eu falei florou? desde o início. Às vezes, quando Ah, uma pessoa tem uma doença crônica, quando tem uma doença crônica, certo? Como reumatismo, como rinite crônica, como
Fibro, fibromialgia, ela psoríase. pode apresentar uma piora, e isso não significa que ela está piorando e vai morrer. Não. As reações orgânicas no decorrer de um processo mórbido são a expressão de uma finalidade útil. Ok, meus amores queridos? Certo? Tá bom? Não Muito. entendi. Mas eu acabei de explicar. Quer Ah, dizer eu não assim, entendi. velho, quer dizer assim que eh, nem sempre, não é porque a pessoa está se tratando que o processo dela vai ser só de melhora. Às vezes vai fazer parte do processo dela melhorar, ter um período curto, Que piora. e pontual de piora. Essa piora não é que ela piorou, essa piora é porque o corpo teve condições de colocar para fora o que antes estava acumulado. Ah, entendi. Uma pessoa que tem uma doença crônica, o corpo está adaptado ao que é errado. Aham, É como no Brasil, que já é normal o suborno. Entende? Um polícia rodoviário ele para e ele já está esperando, é Natal, ele já está esperando que você vai subornar. Aí ele começa a vir lá olhar, 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 você pega, dá um dinheirinho para ele e vai embora e você não acha isso errado e ele também não acha isso errado. Por quê? Porque é uma doença crônica, sacou? aham. E Áureo, Assim, e Você você não vai, está mexendo, você não você vai, está mexendo. você não vai só aceitar. áureo. Espera um pouquinho só, Isabela. Você não vai aceitar isso e diz para ele, não, eu não vou lhe subornar. Aí ele fica puto da vida, entende? Quer dizer, essa briga é a agudização do problema. Sacou? Entendeu agora? Aham, Deixa o velho entender entendi. isso, Isabela. às vezes Entendi. o corpo, quando está adoecido há muito tempo, ele também não tem força de lidar com a própria doença, porque já houve toda uma modificação fisiológica naquele organismo Para ele ficar com aquilo. para aquilo se manter, porque também muitas vezes a doença crônica é um estímulo persistente, é um estímulo que nunca para. Então ocorre toda a mesma reorganização fisiológica, em que o corpo vai ficando cada vez mais adoecido, né? Aquilo adoece, o produto da doença adoece mais e então ele fica sem força. É como se colocasse a coisa tudo para debaixo do tapete. Nossa, Quando a gente Aham, começa o tratamento naturopático, a gente começa a limpar o corpo, aí tirando as coisas que estão mais desorganizadas de cima, de cima, de cima, de cima, até que chega a hora de limpar debaixo do tapete. E muitas vezes, para a uhum, gente limpar debaixo do tapete, precisa desorganizar, as coisas precisam, a poeira precisa levantar. Essa poeira que uhum, levanta é o corpo que está tendo mais condições de tirar o que está debaixo do tapete para ir embora, e aí sim ter um corpo limpo, né? A casa, né? Organizada, com tudo no lugar, tirou a poeira, o tapete de uhum. baixo está limpinho, a casa está varrida. nossa. Todo mundo entende É, isso. O pessoal, é preciso que todo mundo entenda isso. Que a gente é tá. porque, Lauro, assim, essa moça começou um tratamento de reumatismo, entendeu? E aí teve todo um processo. Aí foi aflorando as coisas que estavam lá na raiz. Aí vai que ela fala assim, ó, e isso acontece muito. Esse tratamento que eu estou fazendo aqui, em vez de estar me melhorando, está me piorando. E aí para. Por Não isso que tem a precisa de um consciência que aquilo que acompanhamento. ela está fazendo está indo buscar a raiz dos problemas dela, está mexendo, Claro, né? É, Está aí lá no fundo. é por isso que Então, a isso é gente. tá claro, porque muitas vezes fala assim, vou parar com isso, tá trazendo coisas que eu tive há 20 anos atrás, está vindo a flora agora, Pronto. não está sendo questão. É por Então, isso quando a gente tem essa consciência, eu entendi agora, você explicar ao outro, fica mais fácil, né? que, Não claro. pare, não, continue, continue. Mas a Porque gente. eu tenho uma prima minha que foi, eu vou dar um exemplo aqui, eu tive uma prima minha que eu indiquei você, ela foi, começou a fazer o tratamento, só que aconteceu justamente isso com ela. E aí ela veio de voltar para você, ela falou, Verinha, eu estou piorando. Eu falei, não sei, é bom você conversar com ele. E aí ela não lhe procurou, entendeu? Ou seja, se ela lhe procurasse, ela
Ó, Estaria resolvida. em primeiro lugar, qualquer médico, sem exceção, não importa o sistema que ele trabalhe, se você está fazendo um tratamento e o resultado não está sendo ideal, o certo não é ir procurar outro médico nem fazer nada. O certo é procurar o mesmo médico e perguntar: o que é que está acontecendo que eu estou piorando? E além do mais, eu É, costumo dizer, eu costumo, não quer dizer que eu acerte sempre, mas nas doenças crônicas eu costumo dizer, ó, você pode apresentar tal e tal situação, mas é difícil, porque durante uma consulta é tanta coisa que eu tenho que falar que a pessoa pode não gravar aquilo. Às vezes, em certos casos, eu digo, olha, daqui a 15 dias você vai ter uma crise. Aí a pessoa tem a crise. Aí ela me chama, eu digo, lembra que eu falei que você ia ter uma crise em 15 dias? Ela disse, uau, foi mesmo, eu tinha esquecido. Continue. E aí pronto, no 17º, 18º dia a pessoa está legal. E aí é por isso que é importante, quando for se tratar de qualquer forma que seja, procurar um profissional habilitado e capacitado, né? Para Uhum. poder fazer a coisa com o acompanhamento de alguém que tenha experiência, para você ter alguém para recorrer. E aí, quando acontecer, né, com alguém conhecido, ou você mesmo, quando está se cuidando, tá ali fazendo o seu melhor, dando o seu esforço para fazer tudo direitinho, e vai lá e surge uma sintomatologia que não é legal. Poxa, eu tô fazendo faixa úmida todos os dias, tô fazendo até lavagem intestinal, e agora essa dor no meu intestino. Aí vai lembrar, ó, as reações orgânicas no decorrer de um processo mórbido. Então, assim, reações orgânicas, o que o corpo manifestar no decorrer de um processo mórbido, que é o processo de limpeza, De doença, no são caso mórbido, né? é, Mas é de, a limpeza. de limpeza de um organismo que não está bem, que está com diminuição da saúde, são a expressão de uma finalidade útil. Tudo isso está acontecendo para que o corpo consiga se limpar. Pronto. Porque o corpo tem uma inteligência, Isso certo? aqui que a gente está construindo com vocês, gente, já é o pensamento naturopático. E aí, tudo bem surgir as dúvidas e tudo bem a gente parar aqui um pouco o conteúdo para dialogar, porque a gente quer que vocês construam em vocês essa forma de pensar com a medicina natural, de pensar a saúde com a medicina natural, do processo de doença com a medicina natural, e aí construindo em vocês esse conhecimento e essa filosofia, esse modo de ser, nessa ciência. Isabela, pode falar. Boa noite, gente. Boa Ô, noite. Áureo, dentro dessa proposta aí dessas doenças crônicas, por exemplo, a pressão alta é algo remissível? Você consegue deixar de ter, por exemplo? A, a hipertensão, ela realmente pode regredir completamente, zerar, não ter mais a doença. Até muito recentemente, a Sociedade Brasileira de Hipertensão considerava que hipertensão não tinha cura. A pessoa ia ficar o resto da vida com Isso. hipertensão. Mas aí ela disse que não, que é possível a regressão, tá bom? E em naturopatia, sim, tem casos de regressão. Agora, não é fácil. É uma das doenças mais problemáticas, principalmente pelo fato de que os estados psíquicos interferem muito. E também os hábitos pregressos. É uma doença multifatorial. Ela Isso. tem múltiplas causas e com isso precisaria Uhum. também de múltiplos tratamentos ou múltiplas ferramentas. Não é fácil, mas é possível. Tá bom? Massa. Obrigada. Pronto. Aí um outro pensamento do funcionamento da naturopatia é que a naturopatia é uma terapêutica inespecífica. Tudo isso que a gente está falando aqui com vocês é nesse entendimento. Quando a gente vai pensar em um tratamento naturopático ou cuidar da saúde de alguém com a naturopatia, a gente vai ver esse tratamento de forma inespecífico. Isso quer dizer o quê? Que a gente não precisa necessariamente de um diagnóstico, a gente não precisa explorar para ter certeza qual é o nome
daquela doença. E sim ver o que a pessoa já traz de sintoma e fazer uma proposta de tratamento a partir daqueles sintomas, Das queixas, né? das queixas, isso. Então, para a gente tratar uma pessoa que está com queixa respiratória, tossindo, secretivo, né, com possibilidade de ter também micro-organismos, né? Tudo indo para uma tuberculose, algo do tipo assim. A gente não vai precisar investigar para ter certeza que é uma tuberculose para então fazer um tratamento. A gente já vai poder cuidar dessa pessoa pelos sintomas que ela está apresentando, cuidando da área respiratória, mas cuidando do organismo como um todo. Quando a gente cuida do organismo como um todo, a parte respiratória consegue ter força para poder se restabelecer. E aí aquela pessoa deixa de ter o sintoma. Muito bem. Que horas são? 8 minutos. Falta 8 minutos. Faltam 8 minutos. Muito bem. É, uma das coisas que a gente procura usar são os estímulos. Os estímulos são qualquer coisa que a gente faz com qualquer organismo que faz com que esse organismo dê uma resposta. Então, vejamos, se eu chego aqui em Maria e faço isso, ó, ela faz assim, quer dizer, eu puli onde ela sente cócega, tá vendo, pessoal? Aí ela faz assim. É um estímulo, é um estímulo, ok? Então, o estímulo dá uma resposta, ok? Só que os fisioterapeutas descobriram que as respostas dos estímulos é bifásica. Quer dizer, tem uma fase que o organismo tem uma resposta e depois tem uma fase em que ele faz uma resposta oposta. Então, se eu estimulei Maria e ela fez assim, depois ela faz assim, e aí descansa, certo? Então, o, o- quando a gente usa água gelada sobre a pele, a primeira resposta da pele é que vai fazer vasoconstrição cutânea, quer dizer, os vasos sanguíneos que estão na pele, eles se contraem. Mas aí, se a gente sai da água gelada e se abriga, vai acontecer o contrário, uma vasodilatação, que é a resposta bifásica. Primeiro contrai, depois relaxa. E esse relaxamento é demorado. É demorado. Então, ele funciona como uma espécie de educação. Aí eu trouxe aqui para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo é de Darwin, aquele cara que descobriu ele e um cara chamado Wallace, sem se conhecerem, ao mesmo tempo descobriram a evolução das espécies, né? Mas ele ficou mais famoso do que o outro. Mas então deixa ele lá. Quando ele fez aquela viagem e passou pelo Estreito de Magalhães, ele percebeu, ele registrou lá no diário dele, dos índios do Estreito de Magalhães, um frio miserável, vindo com as canoas, né? Se aproximando do navio onde ele estava, o Beagle. Aí ele comentou, né, que numa daquelas canoas tinha uma mulher com uma criança. E a criança estava amamentando e a neve caía. E a neve dissolvia na pele da criança e escorria, assim como da mãe. E ele ficou muito compungido com aquilo, dizendo: Meu Deus, que povo miserável, que fica num frio miserável desse e não tem com o que se cobrir. Ele era um homem muito observador, mas ele não observou que nem a criança nem a mãe estavam sentindo frio. Por quê? Porque a criança daqueles índios, daquelas tribos ali, elas experimentavam o frio desde que nasceram. Então, eles aprenderam, a pele aprendeu até a resposta bifásica. Quando é o frio, aí bate a pele, por exemplo, recebe a neve, aí imediatamente aquele lugar da pele faz a vasoconstrição e em seguida faz a vasodilatação. E aí pronto, a coisa derrete e está resolvida a questão. Certo? E por quê? Porque aquelas tribos, elas, quando a criança ia nascer, saía diretamente de dentro do útero
para a água do mar ou do rio. Do ponto de vista psicológico, eu acho que não era uma coisa lá muito legal, né? Sair do quentinho para um frio miserável daquele. Mas o fato é que para a pele era maravilhoso. Eu tenho uma circulação que não é muito boa na pele. Já foi pior. Por quê? Porque a minha mãe, como é uma boa mãe, ela me abrigou. Então, assim, Salvador, um lugar quente. Eu nasci em Salvador, mas minha mãe tinha a preocupação de me abrigar para eu não sentir frio num lugar quente. Então, com isso, a minha pele não recebia o sangue, não se educou para receber o sangue normalmente. E com isso, eu fiquei incapaz de reagir o frio, e aí fico sentindo frio. Meu corpo, ao invés de fazer vasodilatação, ele faz vasoconstrição e permanece, não consegue fazer a resposta bifásica, só faz a primeira fase da resposta. Então, o estímulo é excessivo para mim. Por exemplo, Maria pode ser que tá de boa, mas eu tô lá me sentindo frio. Por quê? Porque ela está mais preparada do que eu e aquele estímulo foi normal para ela. E aí o corpo reagiu bem. Mas eu foi um estímulo excessivo porque o meu corpo não está preparado para aquele estímulo. Certo? Entenderam, né? Então, é, o Guilherme Piso, que foi, eu citei ele há pouquinho, né, no História Natural e Médica das Índias Ocidentais, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: os brasileiros, que era o nome que se usava para os índios, né? Os brasileiros, eles não podem ver uma poça d'água que se jogam nela e começam a nadar. Então, assim, os índios, eles adoravam ver uma lagoa, um rio, qualquer coisa, e te bufo dentro d'água. No mar, tomavam banho toda hora, de mar, de rio, essas coisas. E andam desnudos. E eu não os vejo ficar doentes. Muito raramente eles ficam doentes. Já nós, europeus, que não gostamos de tomar banho e andamos bem abrigados, somos cheios de achaques. Então, Guilherme Piso, ele percebeu que você submeter sua pele às intempéries ajuda a ativar o organismo. A pele, minha gente, é um terceiro rim. Se você abriga muito, o que vai acontecer é que a pele vai perder a capacidade de fazer a vasodilatação e o sangue não vai chegar na pele como deveria. Consequentemente, você vai ter um rim a menos. Guilherme Freire, perdoe, é Guilherme não, Freire, que foi um antropólogo brasileiro que escreveu Casagrandes e Senzalas, Casagrande e Senzala e Sobrados e Mucampos, que inauguraram a antropologia brasileira. Livros maravilhosos. Sim, ele tinha preconceitos e todas essas coisas, e é criticado por isso, mas, em compensação, ele foi o cara que trouxe uma antropologia brasileira, né? Ele comenta que quando os jesuítas fizeram com que os índios usassem roupas, aumentou a quantidade de tuberculose entre os índios. Por quê? Porque a pele dos índios parou de ter aquela circulação periférica que tinha antes, tão boa. E aí o sangue que não veio para a pele ficou concentrado nestas regiões centrais e congestionou o pulmão e favoreceu ter esse tipo de problema. Ok, minha gente? Então, quando uma criança anda quer tirar roupa, deixa a criança tirar roupa. Se estiver fazendo frio, faz assim, ó. Ó, já tá com frio, tá vendo? Tá assim, você não tá com frio? Aí bota a roupa. Quando a criança sentir calor, quiser tirar, deixa a criança tirar a roupa, para poder ficar no frio. Aí depois você abriga, aí vai sentir calor. E isso você está educando a pele da criança. Certo? Muito bem. Então, os estímulos, veja, não dá mais? Finalizamos por hoje. Ó, então vocês decorem isso. Não, na apostila tem isso aí, tá? Então, para poder a gente conversar na próxima semana a partir disso, os estímulos. Quando é que os estímulos vão dar certo ou não vão dar certo? Então, em outras palavras,
quando é que um procedimento vai dar certo e quando é que um procedimento não vai dar certo. Pessoal, pô, velho, essa aula é extremamente importante. Isso que a gente conversou hoje, ainda bem que vocês entenderam. Fico feliz, Vera, por você, que você teve essa dificuldade e você teve essa ideia, essa coisa de que sua amiga, né, ou sua prima ficou agoniada e você estava com aquele exemplo, né? Mas observem, pessoal, que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, pessoal, muito claro, que a maneira de raciocinar da naturopatia é diferente da maneira de raciocinar da medicina acadêmica. Não são irreconciliáveis. Não são irreconciliáveis, tá bom? Inclusive, depois de anos, eu hoje me dedico a conciliar, porque eu acho que é massa conciliar. Porém, o raciocínio é outro. A gente não pode usar a naturopatia com a mesma maneira de pensar. Temos que dar um revertério na nossa mente, tá bom? Massa. Muito bem, minha gente. Então a gente conclui a aula de hoje e a gente se vê na próxima semana para dar continuidade do uso da água para fins terapêuticos, fins curativos. Boa noite para vocês, bom Noite, descanso. beijo no coração. Tchau. Até Boa mais. noite. Boa noite a todos. Bom final de semana. Uhum. Bom final de semana. Boa noite.